Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Graça e paz, irmãos, estamos começando mais uma vez o nosso culto ao Senhor, e eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir que você pudesse tirar de próximo de você qualquer coisa que venha lhe atrapalhar nesse momento cultico a Deus. E também gostaria de lhe convidar a ler comigo a palavra do Senhor, que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 1. Ele diz, a partir do verso 8: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemo-lo dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
O apóstolo João, ele está justamente tentando demonstrar a você e a mim que todos nós temos falhas, faltas, e por isso precisamos em todo o tempo, urgentemente, da graça de Deus sobre as nossas vidas por intermédio de Cristo. Então, em todo o tempo, confesse ao Senhor os seus pecados, as suas faltas, que Cristo intercederá por você e também por mim. Vamos cantar. Eu gostaria de lhe convidar para que você pudesse abrir, se você tem um inário presbiteriano, inário novo cântico, para que possamos cantar o hino de número 71, Perdão. Sem sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer-te, porque tu tens intercedido por nós junto ao Pai. Também te agradecemos, ó Deus, porque por intermédio do teu Filho, aquele que tu enviastes para pagar o preço em nosso lugar, a oferta e o ofertante, para que pudéssemos ser reparados, perdoados, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, hoje e sempre. Amém. Gostaria ainda de convidar você que pudesse abrir a sua Bíblia, se você está com a Bíblia próximo de você, no Salmo de número 103, que diz o seguinte, os 5 primeiros versos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Ainda gostaria de convidar você para que pudéssemos cantar ao Senhor o hino de número 14 no Inário Novo Cântico. O título do hino é Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai.
cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Nós te adoramos, ó Jesus, porque sabemos que o Senhor é aquele que abençoa-nos continuamente. Te engrandecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus que tem estado presente conosco em toda a nossa jornada. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, algumas canções, e logo após as canções nós iremos meditar um pouco na palavra do Senhor. Verdadeiro adorador. O Pai está assim o tempo todo procurando adoradores. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade.
como achastes a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. Que sejamos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores dele. Vamos cantar ainda. A outra canção que vamos cantar é Bem Mais Que Tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida reentregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as
as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida reentregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida reentregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Oremos, irmãos. Ó Jesus, obrigado por esse amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque Tu se compadeceste das nossas vidas e então perdoaste todos os nossos pecados. E agora, Senhor, podemos adentrar na Tua presença, exaltando o Teu nome. Por isso nós Te agradecemos, porque não há separação mais alguma, porque o pecado que fora ali pago, o preço para a restituição, o Senhor Jesus Cristo assim o fez. Nós Te agradecemos e Te adoramos hoje e sempre. Amém. Vamos meditar agora, irmãos, e eu gostaria de iniciar lendo o poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Meus irmãos, a nossa reflexão, a nossa meditação no dia de hoje, ela tem por título: no meio do caminho tinha uma pedra. E aí você pode perguntar: pastor, como foi que você chegou a esse tema? Nós estávamos na nossa última aula de fenomenologia da professora Juliana Nicásio. Ela é psicóloga aqui na cidade de Paulo Afonso, ela é nossa professora lá na Unirios, e naquele momento ela estava fazendo uma reflexão diante desse momento que nós estamos atravessando, que nós estamos passando justamente por uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. E, meus irmãos, eu gostaria de ler com você 2 versos que se encontram lá em Gênesis capítulo 28. O primeiro é o verso 11, que diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fei-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. O outro verso se encontra no verso 18, desse mesmo capítulo de Gênesis 28. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E aí eu gostaria de fato, meus irmãos, de meditar com você
no meio do caminho tinha uma pedra. Meus irmãos, quando nós observamos toda essa, digamos, todo esse rebuliço, como diz o cearense, ou então toda essa agitação que nós estamos vivendo diante da pandemia que se encontra instalada, não só no nosso país, mas no mundo, nós temos visto que ela tem mexido com a saúde mental de muitas pessoas. E muitas pessoas têm estado angustiadas, aterrorizadas por tantas circunstâncias, inclusive o número de pessoas que têm sido agredidas dentro dos seus lares tem aumentado. Isso é lamentável, é triste, mas tudo isso é diante desse contexto que nós estamos vivendo. E então nós lemos um texto que fala justamente de um homem chamado Jacó, que eu sugiro que você depois possa ler toda a sua história, que se encontra aqui no livro de Gênesis. Nós vemos então um homem que em dois momentos, nas duas circunstâncias que nós lemos, ele vai falar que tinha uma pedra no meio do caminho. E quando olhamos para a história de Jacó, meus irmãos, nós vamos ver que este homem também é responsável por ter tais pedras no caminho, quando não estas colocadas diante dele, quando não ele responsável por atrair tais pedras. E aí eu gostaria justamente de, ao meditar com você, poder pensar algumas questões que a vida de Jacó e esses efeitos, ou as pedras que passam pelo seu caminho, ou aquelas das quais ele atrai para ele, estas são fundamentais diante de algumas circunstâncias e de alguns pensamentos e reflexões que nós precisamos ter. Quando observamos este homem, nós temos que nos lembrar que Jacó, o nome Jacó significa enganador. E este homem, ele tem uma trajetória onde ele, que é o filho mais novo, ele consegue passar a perna no seu irmão e então enganar e receber a bênção do seu pai, que estava destinada ao filho mais velho, aquele que era o cabeça posteriormente, ao pai, o filho mais velho. O que é interessante quando a gente observa então aqui na vida de Jacó, meus irmãos, é que havia de fato uma pedra no meio do caminho da vida de Jacó. Mas, para que você tenha ideia, depois de todo esse acontecimento, Jacó precisou sair de casa porque o irmão, enfurecido diante daquele mal, ou daquela usurpação que ele cometera, de justamente receber do pai a bênção, Jacó precisou sair de casa. E Jacó então começa a fugir, porque o seu irmão estava determinado em tirar a vida do seu irmão. E Jacó então foge, e para que não houvesse uma tragédia ali naquela família, Jacó vai embora de casa. Nisso, irmãos, Jacó, quando começa a sair, a fugir de casa, Jacó então, quando vai em direção aos seus familiares, para estar junto de outros familiares que residiam distante dali, então Jacó, muito cansado da fuga, ele resolve descansar um pouco. E quando ele então resolve descansar, ele pega uma pedra e põe por travesseiro. E aí eu gostaria de, em primeiro lugar, refletir com você o seguinte: as pedras que têm estado diante de você, o que você tem feito com elas? Porque Jacó, o que ele fez daquela pedra, e aí eu estou falando de uma pedra real, e ele põe por travesseiro. Mas e as pedras que você tem enfrentado diante da sua jornada? Você tem que ser audaciosa como Jacó. Assim como eu também tenho que ser audacioso como ele, porque o que ele fez com a pedra que estava diante dele, ele colocou como
travesseiro. Por isso, o que você e eu temos que fazer é, as pedras que diante de nós estão, nós temos que fazer delas como que instrumentos para os nossos sonhos. E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que nós vamos usar as pedras, as dificuldades, as coisas difíceis das nossas vidas para que os nossos sonhos venham, ou que elas sejam instrumento para os nossos sonhos? Meus irmãos, você que nos acompanha, você não pode deixar que as pedras que se colocam diante de você, elas venham atrapalhar esse seu desenvolvimento, essa sua vida, essa sua alegria. Você não pode permitir que as pedras que prontamente se colocam diante de você, elas venham tirar de você esses sonhos. Já diz, alguns ditados por aí, aquilo que lhe chegar, aquilo que você tenha diante de você, você precisa aproveitar. Não importa a dificuldade, não importa aquilo tão grandioso que você vai enfrentar, você deve fazê-lo. O que é possível observarmos, meus irmãos, é que diante de todo o acontecimento na vida de Jacó, da fuga que ele teve que sair de casa, teve que sair ali do convívio com os seus familiares, para não ser morto pelo seu irmão, então Jacó aproveita a oportunidade, por mais que houvesse uma pedra que viesse lhe distanciar da família, uma pedra que viesse lhe fazer empreender em fuga, e uma pedra, digo-vos mais, de ele ser alguém que estava enganando. Ele então aproveita a oportunidade não de enganar mais, mas de entender que ele pode mudar, entender que Deus pode lhe ajudar para que os seus sonhos possam serem reais. Nesse momento aqui, Jacó, ele quando dorme, é justamente no momento quando ele tem um sonho, e nesse sonho, quando ele dorme nesse sonho, é justamente quando ele vê uma escada que dá acesso aos céus. É justamente o momento então que Jacó percebe que as pedras que estão diante dele podem ser transformadas em bênçãos. E aí, estes sonhos, eu estou falando de bênçãos. Jacó percebe, meus irmãos, através desta revelação de Deus à sua vida, que as pedras não podem, não devem impedi-lo de sonhar. Pelo contrário, ele haverá de usar tais pedras para construir a sua vitória, para construir a sua vida ou reconstruir a sua vida. As pedras não podem deixá-lo de sonhar, não pode atrapalhar os seus sonhos. Pelo contrário, ele vai fazer, ele vai se dedicar, ele vai entender que a bênção de Deus estar com ele e que ele pode sim triunfar. Não há nada nem ninguém que possa lhe fazer desistir, porque o Senhor é com ele. Essa visão de Jacó de uma escada indo até os céus é justamente o momento que ele vai entender que Deus precisa estar com ele na sua jornada, que Deus precisa justamente estar com ele caminhando em todo o tempo, porque os sonhos de Jacó serão simplesmente sonhos, mas quando Deus estiver presente nestes sonhos, o Senhor nos ajudará na concretização destes. O Senhor nos fará justamente observar e perceber que as pedras que diante de nós estão, tais pedras, elas serão instrumentos
para que os nossos sonhos se realizem. Jacó entendeu isso, ele percebera isso, e é tanto que, pense aí, meu irmão, minha irmã, quem é que ao dormir com uma pedra por travesseiro vai ter um sonho que vai lhe inspirar, um sonho que vai lhe fazer justamente a crescer e até mesmo deixar de ser um enganador, porque mais tarde nós vamos ver isso, Deus transformando a vida desse homem. Ele não mais se chamaria Jacó, e sim Israel. O Senhor transformaria a vida daquele que outrora era enganador, e que então se passa a ser aquele que levaria, seria aquele que levaria o nome do povo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, sonhe. Por isso, as pedras que diante de você que estão, as pedras, transforme cada uma delas em instrumento de Deus na sua vida. Transforme cada uma destas pedras de instrumentos para que os seus sonhos sejam concretizados. Faça isso. Em segundo lugar, meus irmãos, e aí quando Jacó acorda do sono, ele prontamente, no verso 18 que lemos, ele diz que ele levanta cedo de madrugada, toma a pedra que tinha posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Em segundo lugar, o que você deve fazer com as pedras que estão diante de você, o que você tem que fazer é dizer ao Senhor: Deus, aqui está diante de ti as minhas pedras. Coloque cada uma destas suas preocupações, cada um dos seus terrores, cada um dos seus temores, cada uma das suas pedras, coloque em serviço, em adoração ao Senhor. Coloque tudo aquilo, todo o seu ser. E aí, quando eu digo o seu ser, isso envolve justamente essa sua vida e as suas preocupações e esta prisão que muitas vezes você e eu estamos, que a pedra, as nossas preocupações, as nossas angústias têm nos prendido. Não faça isso. Coloque-as diante de Deus. Cada uma das pedras, grandes ou pequenas, que você possa colocar diante do Senhor, que você possa devotá-las a Deus, porque essas pedras, meus irmãos, é justamente aquilo que nós vamos nos despir completamente e dizer: Senhor, aqui está o meu próprio eu, a minha própria vida, a minha existência, Deus. Jacó entendera que aquela pedra que outrora, as pedras ou os problemas que vinham lhe acompanhando, e aí uma pedra que ele faz por travesseiro, uma pedra que ele diz que haveria justamente de sonhar, haveria de justamente transformar estas pedras em sonhos que seriam realizados, mas ele entende que ele precisa da força do Senhor, ele precisa que Deus lhe auxilie, por isso ele coloca em adoração a Deus. Por isso que as pedras agora, elas não serão mais motivos de desgraça, elas não serão mais motivos de terror, de temor, de preocupações, mas não, elas serão motivos de erigir lugar de culto a Deus, a adoração ao Senhor. Fora isso que Jacó fez. Jacó poderia ter ficado ali fixado, naquela sua pedra e dizer: ó vida, ó azar, ó pedra. Não, ele vai dizer, diante do Senhor, ele faz ali uma coluna com aquela pedra, ele utiliza a pedra agora como instrumento dos seus sonhos, mas também entendendo que esta pedra pode ser erigido em altar ao Senhor. Por isso você precisa colocar diante de Deus as suas preocupações, os seus fardos. Jesus diz isso
Lá em Mateus 28, ou melhor, 11, 28 é o verso, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tanto, meus irmãos, que Jacó então continua o texto, e aí ele diz assim, verso 20: fez também Jacó um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Meus irmãos, naquela circunstância, Jacó estava fazendo um voto ao Senhor. Algumas pessoas vão dizer: olha, Jacó estava então tentando barganhar com Deus. Meus irmãos, Deus já sabia deste voto, e Deus haveria justamente de acompanhar Jacó por toda a sua jornada. É tanto que quando a gente chega lá na frente, nós vemos Jacó retornando para casa, nós vemos Jacó então se reconciliando com seu irmão. Vejam que as pedras que ele coloca, não somente como sonhos, que instrumento, as pedras como instrumentos para a realização dos nossos sonhos, Jacó também entendeu que era preciso fazer das pedras um altar ao Senhor. Por isso, faça de todas as pedras que você ainda haverá de enfrentar, as pedras que percorrendo o caminho, que você ainda se dará conta e as verão, e você mais uma vez dirá: no meio do caminho tinha uma pedra. Você possa então fazer delas altar ao Senhor, e fazer votos a Deus, e se comprometer com Deus, e se colocar à disposição do Senhor, e ter Deus na sua vida, assim como eu também ter Deus na minha vida. Jacó entende que as pedras, elas não serão aquelas que afastarão ele de Deus, pelo contrário, essas pedras farão ele confiar mais em Deus, farão ele se aproximar mais de Deus, farão com que ele compreenda que, por mais que existam pedras pequenas ou grandes, e que estas em alguns momentos rolem sobre mim, o Senhor ainda continuará me abençoando, o Senhor continuará sendo comigo na minha jornada. As pedras, irmãos, são diversas, e ainda teremos tantas quantas a enfrentar. O que será determinante é o quanto Deus nos acompanhará nessa jornada, e o quanto nós conseguiremos ver Deus nos auxiliando nesses momentos. Por isso, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tem uma pedra, no meio do caminho haverão de vir tantas outras pedras. Por isso, confie em Deus, pense constantemente se estas pedras que prontamente se manifestam na sua vida, se estas pedras têm sido justamente instrumentos para te fazerem deixar de sonhar, se estas pedras têm sido instrumentos para te fazer perder a esperança. Pense se estas pedras que estão diante de você, se elas estão aí justamente para te colocar para baixo, se essas pedras são responsáveis a te afastar de relacionamentos. Pense, reflita, não deixe que estas pedras atrapalhem a sua jornada. E segundo, peça ao Senhor que te auxilie com cada uma destas pedras. E estas pedras podem ser justamente aqueles pecados, aquelas faltas, aqueles erros que você comete. Peça ao Senhor que Ele te ajude. Peça a Deus que Ele lhe auxilie e que estas pedras possam ser erigidas em
lugar de adoração ao Senhor. E aí você pode dizer: pastor, os meus pecados serem erigidos diante de Deus como altar? Não, mas que você possa justamente sacrificar no altar do Senhor todos estes pecados. Faça uso destas pedras, meus irmãos, minhas irmãs. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você tem enfrentado e tudo aquilo que você haverá ainda de enfrentar. Porque a Escritura diz que devemos confiar no Senhor, esperar no Senhor, e as demais coisas Ele haverá de acrescentar na sua vida, na minha vida também. Por isso, faça como Jacó. Faça como Jacó. Não deixe que as pedras que estão diante do caminho lhe deixe desistir, de sonhar. Da mesma forma, se as pedras estão diante de você e elas se apresentarão diante de você, faça delas um altar ao Senhor e adore a Deus diante dos momentos difíceis que haveremos de enfrentar. A Covid, meus irmãos, um momento difícil que nós atravessamos, será mais um momento. Não será o último momento, será mais um momento. Por isso, faça deste momento, e de tantos outros momentos que haveremos de enfrentar, tantas outras pedras que enfrentaremos, possamos clamar ao Senhor que nos ajude nessa jornada, clamar ao Senhor que nos ajude nesses tempos difíceis, porque tem uma canção que eu gosto, que é uma canção de João Alexandre, que ele cantou baseado no texto bíblico lá de 1 Coríntios capítulo 13, e ele diz assim: tudo há de passar e todas as profecias, e aí ele vai dizer que todas as coisas passarão. De fato, tudo haverá de passar. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Por isso, descanse em Deus, confie nele, Deixe com que estas pedras, que diante de você estão, não deixe que elas se tornem um fardo para você, mas você possa dizer: em nome do Senhor Jesus, eu as venci. Ou então, ou mais, diga: em nome de Jesus, eu as vencerei. Faça isso. Jacó é um exemplo de um homem que não deixa que as pedras lhe façam deixar de sonhar, e ao mesmo tempo ele faz com que essas pedras se tornem um lugar de adoração a Deus. Faça isso, adore ao Senhor, hoje e sempre. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que por mais que enfrentemos dificuldades, por mais que enfrentemos momentos difíceis, o Senhor está conosco em todo o tempo. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu se faz presente. Gostaria de, antes de finalizar, orando por você, gostaria de cantar uma canção que tem por título Sonhos. Eu não posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar que um novo tempo recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço planos, como qualquer outro homem, quero ser feliz. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter,
porque sou fraco, sou barro, sou pequeno. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda a tua fé. Eu sei que muita questão de tempo nunca aconteceu de Jesus abandonar um filho seu. Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda a sua fé. Eu sei que é uma questão de tempo, nunca aconteceu de Jesus abandonar o filho seu, de Jesus abandonar o filho seu, de Jesus abandonar o filho seu. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas vidas e o Senhor sabe, ó Deus, as pedras que temos enfrentado. O Senhor sabe, ó Senhor, cada uma das nossas dificuldades, angústias, medos, mas nós cremos, ó Deus, que a Tua presença se faz conosco constantemente. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo diante destas dificuldades e tempestades que atravessamos, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, e por isso, ó Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque verdadeiramente Tu tens cuidado de nós. Te pedimos ainda, ó Deus, que diante das pedras que enfrentaremos, as que já estamos enfrentando e aquelas que ainda virão, Senhor, nós te pedimos força, nós te pedimos graça, nós te pedimos, ó Jesus, que Tu nos auxilie em cada um desses momentos, cada uma dessas circunstâncias. Não deixe, ó Jesus, que a nossa fé seja abalada, não deixe, ó Senhor, que os nossos sonhos venham a morrer, não deixe, Senhor, que deixemos de sonhar, mas que o Senhor possa nos ajudar constantemente e possamos caminhar fortalecidos por Ti. Ajude-nos, derrame sobre nós a Tua graça. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos pela Tua manifestação de bondade e graça hoje e sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre cada uma das pedras que você ainda haverá de enfrentar, na força do Senhor e na graça dEle, hoje e para todo sempre. Amém. Bem, estamos chegando ao fim, mais um momento onde adoramos o Senhor. Muito bom ter você conosco mais uma vez. Agradeço poder adentrar na sua casa e poder, junto com você, cantar, orar e também adorar o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Pedimos que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa espalhar, via WhatsApp o link, que nós
que você acabou de assistir, que outras pessoas também sejam abençoadas, fortalecidas e que elas possam também continuar sonhando, né, usando a pedra ou as pedras para continuarem sonhando e fortalecendo, né, os seus sonhos, e também usando estas pedras como altar para adorar e servir ao Senhor, tá bom? Siga também as nossas redes, você vai estar vendo aí, né, as nossas redes sociais, né, tanto no YouTube, nós temos também Facebook e também o Instagram, Segunda IPPA, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo e que cada uma das pedras que você ainda haverá de enfrentar, você enfrente na força do Senhor. Deus te abençoe e que o Senhor seja contigo. Se você desejar participar dos nossos momentos, né, nós estamos fazendo cultos de oração e estudos bíblicos online. Nós estamos usando a plataforma Zoom. Se você desejar, nós também haveremos justamente de encaminhar para você o link, né, da nossa sala via WhatsApp. Você entra em contato com a gente, o meu telefone é 75-DDD 99120-2297, que aí eu posso justamente, você manda uma mensagem, diz: olha pastor, eu assisti, né, o culto, eu participei do culto e gostaria de participar do momento de oração e também do momento de estudo bíblico. Aí você me manda uma mensagem, que aí eu respondo, e aí então eu também lhe encaminho os links. É terça e sexta-feiras a partir das 19 horas, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo em todo o tempo. As pedras que ainda haveremos de enfrentar, você e eu, que enfrentemos na força do Senhor. Deus te abençoe.